Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um Gold na História. E como teremos corrida no México nesse final de semana, a gente resolveu fazer a história do GP do México, né? Já que o México não tem tantos pilotos mexicanos assim relevantes na história. Exatamente. A gente tem ali um GP que ele é aclamado ali pelo público, né? O público gosta, mas ele já teve muitas indas e vindas, né, na Fórmula 1, então vamos contar a história. Pois é, mas antes de a gente contar a história desse GP, eu quero pedir para você deixar o seu like, comentar, se inscrever e compartilhar. Também seguir a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Recado dado agora, você já fez tudo isso que a gente pediu, vamos agora falar um pouquinho do GP do México. A primeira corrida de Fórmula 1 no México aconteceu em 1962, mas foi extraoficial. A primeira oficial foi em 1963 e, como eu já falei, o GP do México passou por alguns períodos em que ele teve corrida e outros não, e os motivos a gente vai contar para vocês. Os períodos foram 1963 a 1970, 1986 a 1992 e 2015 até atualmente, com a pausa ali para 2020 que teve a pandemia. Mas antes da gente falar sobre os GPs que aconteceram durante esse período, vamos entender a história do GP do México, que começou lá no final da década de 50. A história começa no ano de 1956, quando alguns políticos de instâncias federais e municipais resolveram criar um complexo desportivo no México com o objetivo de desenvolver atividades esportivas, culturais e sociais. O então presidente do México, lá no ano de 1958, Adolfo López Mateu, ele teve a ideia de criar uma pista de corrida, um circuito de corrida neste complexo. O complexo ele era muito grande, comportava muitos esportes, e ele então chamou o Dom Pedro Rodrigues, que era o pai de dois grandes pilotos da história do México, já foram falados aqui no canal, vão ser citados nessa história, para ser o diretor do circuito. E aí, com o apoio de algumas outras personalidades, o autódromo Magdalena Mixhuca foi finalizado no ano de 1959, tendo como a primeira corrida as 500 milhas do México. Essa corrida foi vencida por Pedro Rodrigues, o seu irmão Ricardo Rodrigues ficou em terceiro lugar. Então lembra, Dom Pedro Rodrigues foi o cara que encabeçou ali a construção do autódromo, pai dos dois pilotos, Pedro e Ricardo Rodrigues. Mas tem um nome aí no meio, o segundo lugar foi de Moisés Solana, e esse cara foi muito importante para levar a Fórmula 1 para o México nos anos 60. Em 1962, então, a Fórmula 1 vai extraoficialmente para o México, para disputar pela primeira vez o GP do México. E lá o Ricardo Rodrigues, que corria pela Ferrari, não pôde, né, disputar a corrida pela sua escuderia, porque eles não acharam que valeria a pena o valor que seria gasto para uma corrida que não valeria pontos para o campeonato. Então ele disputou aquele final de semana pela Lotus de Rob Walker. Contudo, infelizmente, o Ricardo Rodrigues se envolveu no acidente no primeiro treino livre e veio a falecer. Então, dessa forma, o autódromo foi rebatizado com o seu nome, né, em homenagem póstuma, né, do piloto. Contudo, aquela corrida de 1962 foi suficiente para que a Fórmula 1 olhasse com outros olhos para o GP mexicano. Então, em 1963, ele retorna ao país latino-americano e com vitória de Jim Clark. A partir disso, em 1964 em diante, ele foi agraciado por ser a última corrida da temporada. Dessa forma, alguns pilotos conquistaram seus títulos no GP do México. Foram eles: John Surtees em 1964, Denny Hulme em 1967 e Graham Hill em 1968. 1970 foi o último ano da primeira era do circuito do GP do México. Isso porque o autódromo foi construído em cima de um pântano, e com isso começaram a surgir muitas ondulações grandes ali na pista que estavam causando acidentes e mortes. E para corroborar um caos total, em 1970 houve um problemaço no circuito, que foi a invasão e a superlotação dos espectadores, e isso teve um grande impacto na Fórmula 1. Então, a categoria resolveu tirar o circuito do México do calendário oficial em 1971. Só que os problemas não paravam por aí, porque o Pedro Rodrigues, um grande piloto mexicano que vinha tendo uma bela fase na Fórmula 1, foi disputar uma corrida de turismo na Alemanha e se envolveu em um grave acidente
e morreu. E isso, infelizmente, pegou o país de surpresa. Foi muito forte para o país. O Pedro Rodrigues era um grande nome, um ídolo do esporte. E então, em forma de homenagem, mais uma vez o circuito teve o seu nome alterado para Autódromo Hermanos Rodrigues, em homenagem aos 2 grandes pilotos da história do México. E se você pensa que a draga do circuito terminou em 1971, você está enganado, porque a partir de 1971 o autódromo ficou abandonado por 8 anos, então tivemos graves problemas ali de estrutura, até que investidores resolveram fazer uma grande reforma no circuito. Isso demorou alguns anos, não foi logo de primeira que essa reforma já teve algum efeito, até que em 1985 a FIA e a Fórmula 1 foram visitar o autódromo e convenceram-se de que estavam aptos a receber uma nova corrida, e a partir de então, em 1986, a gente voltou a ter o GP do México no circuito oficial e mundial da Fórmula 1. O problema foi que o GP não emplacou. Nos primeiros anos, a Fórmula 1 foi tranquila, etc. A grande questão foi que em 1992 foi o ano derradeiro, porque teve uma baixa participação do público, uma baixa presença também, e isso causou alguns prejuízos financeiros para a Fórmula 1, o que fez com que eles retirassem o GP novamente do calendário. Em 2015, então, o GP retorna ao calendário da Fórmula 1, só que com várias mudanças sendo feitas, a começar pelas curvas que foram estreitadas ali para aumentar a área de escape do GP, os S's que foram modificados ali, porque eram vários, né? Então, eles mudaram alguns trechos ali da corrida, diminuindo a quantidade, o que não exclui todos ali os trechos S do GP, que continuam sendo os trechos ali de curvas de mais alta velocidade, e eles são bem interessantes também de você assistir. Além do recapeamento que teve ali, outras várias reformas, o GP, ele meio que ganhou um estádio, né? Tinha um estádio de beisebol ali no complexo, que foi, de certa forma, desativado, e parte da pista começou a passar por dentro desse estádio. Então, um trecho ali do GP, né, fica dentro de um antigo estádio de beisebol. Ele é bem característico. Quem já assistiu o GP já deve ter visto que a parte do estádio, justamente, é perto da linha de chegada, né? É um pouco antes da linha de chegada. Deve ser bem legal assistir. É muito maneiro, deve ser muito maneiro. Essa remodelação de algumas curvas do circuito, ela teve alguns pontos polêmicos, né? E quem ficou a cargo de fazer essas novas curvas foi o alemão Hermann Tilke, que é um cara bem famoso no mundo da Fórmula 1, ele já fez alguns grandes circuitos. Ele não é um cara muito querido pela galera, porque geralmente os circuitos que ele faz não tem muitos pontos de ultrapassagem, enfim, então ele recebe muitas críticas, mas de qualquer forma, alheio a tudo isso, ele foi o cara encarregado e ele tinha uma missão que era aproveitar a curva peraltada, que é uma curva famosa do circuito, muito querida por todos, e só que a curva peraltada ela tinha algumas características que a área de escape, para atingir as novas exigências, ela teria que ser modificada, e aí eles não conseguiriam colocar essa área de escape para o lado de fora da pista por conta das limitações e dos tamanhos que eles deveriam ter. Por lado de dentro, que daria para o estádio, também ficou no limite, eles não iam ter a segurança que a Fórmula 1 exige hoje, e com isso, essa parte da curva modificada ganhou um novo nome, saiu de curva peraltada para a curva Nigel Mansell. Isso porque em 1990 o britânico fez uma bela ultrapassagem nessa curva e ficou marcada ali no circuito. E o lance foi o seguinte: o Mansell e o Berger estavam disputando a posição quando o austríaco, o Gerhard Berger, ultrapassou o Nigel Mansell. A questão é que na curva peraltada o Mansell deu o troco nele, foi por fora, fez uma linda ultrapassagem e garantiu a segunda classificação naquela que foi uma das ultrapassagens mais bonitas da era moderna da Fórmula 1. Então por isso que a curva teve o seu nome remodelado e dando a homenagem para o piloto Nigel Mansell. Agora eu vou passar alguns dados gerais aí do circuito do GP do México. São 71 voltas, 4.3 quilômetros, 17 curvas, 22 anos disputados, sendo 21 oficialmente, né, desconsiderando 1962. A última disputa foi em 2021 e o maior vencedor é Max Verstappen, com 3 vitórias. As maiores equipes vencedoras são a Lotus, a McLaren, a Williams, a Mercedes e a própria Red Bull com 3 vitórias.
Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, de se inscrever, de compartilhar. Também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canalgoodsports. Não se esquece que nesse final de semana tem GP do México, beleza? E você vai acompanhar tudo nas nossas redes sociais. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Abraço.